A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 5: A Cruz, o marco da dispensação da fé. Autor: Pedro Dong. Semana 2. A pressão dos que defendem a circuncisão para não serem perseguidos. Domingo. Ler com oração. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mateus 5:11. A dispersão da igreja em Jerusalém e sua degradação. No dia da morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8, 1 e 2. Embora a Bíblia, no livro de Atos, não registre muita coisa acerca da primeira perseguição sofrida pela igreja, o registro histórico relata que essa perseguição, em 35 d.C., 6 anos após o Pentecostes, foi tão grande que todos de Jerusalém que haviam crido, com exceção dos apóstolos, abandonaram suas casas e se dispersaram pela Judéia e Samaria. Conseguimos ver a intensidade dessa perseguição nas entrelinhas das cartas de Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja. Ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Gálatas 1, 13. Paulo usava como justificativa para devastar a igreja o fato de ser extremamente zeloso das tradições de seus pais. Certamente, assim como ele, havia muitos outros zelosos da lei. Portanto, além de Saulo, havia muitos que também devastavam a igreja. Ele confirmou isso na ocasião em que se defendeu, quando foi preso em Jerusalém e queriam matá-lo. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Atos 22, 3 a 5. Por esses versículos, observa-se que Paulo não só perseguia os irmãos na Judéia e Samaria, mas foi ainda mais longe, para a Síria. E quando se defendia perante o rei Agripa, ele testemunhou: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Atos 26, 9 a 11. Isso constituiu uma grande pressão sobre a igreja em Jerusalém, que afetava diretamente a liderança de Pedro e João. É possível que tenham sido criticados como radicais por enfrentar as autoridades, gerando consequência para todos. Nesse contexto, surgiu um grupo favorável à circuncisão, que começou a pregar o retorno às práticas do judaísmo para, dessa forma, ficarem livres da perseguição. Ao falar sobre isso, Paulo afirmou: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6, 12. Sem dúvida, enfrentar essa perseguição foi um grande desafio para os cristãos daquela época. Iniciou-se com o episódio que culminou com a morte de Estevão. No ano 37 d.C., Paulo se converteu, indo, porém, pregar em outras regiões. 3 anos depois, em 40 d.C., ele foi para Jerusalém para se encontrar com Pedro, e não viu nenhum dos apóstolos, apenas Tiago, irmão de Jesus. 5 anos haviam se passado, e a interferência dos judaizantes enfraqueceu a liderança de Pedro, talvez porque Tiago fosse mais tolerante em relação à prática da lei.
Na verdade, quando Pedro voltou a Jerusalém, foi criticado por estar com os gentios na casa de Cornélio, e os que eram da circuncisão o arguiram dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Atos 11, 2 e 3. Isso indica que na igreja havia um partido chamado os da circuncisão. Um pouco mais adiante, no ano 50 depois de Cristo, a situação ficou ainda mais complexa, pois alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15, 1. Havia ainda alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: É necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Versículo 5. Isso já se havia tornado uma prática na igreja em Jerusalém, pois na ocasião em que Paulo e Barnabé subiram para discutir essa questão, foi Tiago quem proferiu de maneira ambígua as últimas palavras daquela reunião, dando as ordenanças que os gentios tinham de cumprir, reintroduzindo assim as velharias da lei no viver da igreja de modo oficial. Alguns anos mais tarde, em 58 depois de Cristo, Tiago disse ao apóstolo Paulo que na igreja em Jerusalém havia dezenas de milhares de judeus crentes e todos eram zelosos da lei, indicando uma clara decadência no viver da igreja. O apóstolo Pedro nem é mencionado nessa ocasião. Ninguém sabe definir ao certo seu paradeiro, mas certamente não morava mais em Jerusalém. Por fim, no ano 70 depois de Cristo, Deus permitiu que o Império Romano, por meio de seu comandante, o príncipe Tito, destruísse a cidade de Jerusalém. Dessa forma, a igreja nessa cidade também foi removida. Recontamos de maneira clara a história dos primeiros anos da era da igreja para que todos nós sejamos alertados para dois períodos distintos, sendo que o primeiro foi totalmente conduzido pela palavra e ensinamento dos apóstolos, com o operar abundante e poderoso do Espírito Santo. Após a grande perseguição ocorrida no ano 35 depois de Cristo, inicia-se o segundo e lamentável período, em que a prática da fé foi misturada com as tradições e lei, anulando a cruz de Cristo. Na tentativa humana de se fazer uma conciliação entre essas duas coisas, o propósito de Deus foi prejudicado. Que todos sejamos despertados para o fato de que devemos agradar e obedecer somente à palavra vinda do Filho, pela boca dos apóstolos e executada pelo Espírito Santo com poder naqueles que creem. Que o Senhor nos abençoe. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.